Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, você pode sentar um pouquinho. Se todos quiserem se chegar mais para cá, eu acredito que vai ser bom, vai ser melhor para você, viu? Então quero dar as boas-vindas a você nessa noite, dizer que é um prazer enorme estar aqui para celebrar ao Senhor, amém? Quantos vieram com expectativa nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu estou com expectativas, amados, no meu coração de que Deus, Ele vai me surpreender. Porque todas as vezes que eu venho à presença do Senhor, que eu venho a uma reunião onde o Senhor se faz presente, Ele sempre me surpreende. E essa noite eu tenho certeza que não será diferente. Pastor, por que você tem tanta convicção? Porque o meu Pai, Ele é bom. Amém? Ele ama quando os filhos vêm com essa confiança. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Amém? Há um trono nessa noite aqui, o Senhor Ele está aqui, e onde Ele está, ali está o trono da graça. Então você pode chegar a Ele confiadamente. Você pode se achegar nessa noite à presença do Senhor, confiando de que Ele vai responder, de que Ele vai acrescentar, de que Ele vai poder modificar, fazer algo de melhor nas nossas vidas, amém? Assim, todas as vezes que você vem diante do Senhor, você deve vir com essa expectativa, sabe, irmãos? Cada vez mais eu tenho falado que nós não podemos vir a esse lugar como um lugar comum. A pior coisa que pode existir hoje para nós, filhos de Deus, é considerar um encontro com o Senhor como um encontro comum. Então nós estamos aqui nessa noite porque sabemos que o Senhor estabeleceu esse dia e Ele promoveu, para que Ele pudesse estar aqui hoje, perante a nossa presença e para ministrar ao nosso coração. Então nesse mês nós estamos falando sobre algo maravilhoso, sobre algo poderoso. Irmãos, sabe, eu me maravilho todas as vezes que eu abordo esse assunto, porque é algo que nós precisamos cada vez mais conhecer, entender, sobre eternidade. Amém? Você é eterno, Deus é eterno, a palavra do Senhor é eterna, as misericórdias do Senhor são eternas, o seu amor é eterno. Jesus, Ele veio e disse: ei, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Então, irmãos, nós temos uma eternidade para conhecermos, nós temos uma eternidade para alcançar, nós temos uma vida eterna para nós entendermos o que é que nós vamos fazer nessa vida eterna. Porque quando nós não entendemos, às vezes se torna um pouco desmotivante. Mas quando você entende verdadeiramente o que vai acontecer, o que Deus já tem preparado para mim e para você, sabe, irmãos, esse sofrimento agora, como Paulo diz, ele se torna insignificante, você suporta de uma forma bem mais fácil, porque você sabe que isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Amém, irmãos? Mas isso aqui é passageiro, isso aqui não é o fim. Depois que isso passar, o começo da grande, para sempre, eterna vida com o Senhor começa. Amém? Glória a Deus. Então é por isso que eu me maravilho com isso. Você sabia que Jesus falou mais de eternidade do que de fé? Amém? Então é porque é algo importante, algo interessante. Você pode procurar, irmão. Eu vou aconselhar você a fazer algo. Pega teu aplicativo da Bíblia aí, escreve lá. Procura a palavra eterna, a eternidade. Bota essa palavra lá para tu ver o quanto vai aparecer, para você entender quão importante é você se lançar sobre isso. Amém? Então essa noite nós vamos ter uma noite de ensino. É culto de ensino. Amém? O ensino ele liberta, o ensino ele traz coisas novas para nós. Jesus ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, conhecer sobre esse assunto para mim foi algo libertador, porque eu tinha muitas indagações, eu questionava muitas coisas acerca da eternidade. Eu sabia que as coisas não se limitavam só a esse céu azul que você vê. A vida sua não se limita às estrelas, não se limita ao sol, tem algo muito mais além disso. Amém? Eu sei que aos poucos você vai começar a crer nisso. Então nessa noite nós vamos ter uma palavra ministrada através do ministro Orlando Araújo. E eu sei que Deus colocou algo no coração dele. Ele vai trazer, é impossível falar de eternidade numa noite, num mês.
Mas eu creio que se você receber o que for ministrado aqui hoje, você pode já, crescer muito, avançar muito nessa área. Amém? Então que você prepare o seu coração, fica com o seu coração disponível para essas coisas, para que aquilo que o Senhor vai falar, fazer aqui nesse momento. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Amém, glória a Deus. Olange, eu já quero chamar você para cá. Eu vou deixar para você conduzir a oração, porque aí você já ora segundo a direção do Espírito. Seja guiado pelo Espírito. É um culto de ensino, mas o Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio e você pode aproveitar desse momento. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Louvado seja Deus. Eu quero liberar o grupo de louvor. Que coisa boa que nós estamos na casa do Senhor, aonde a gente encontramos refúgio, refrigério da parte de Deus. Nós encontramos na casa do Senhor. Os dias são maus. Não tem como nós passar por despercebido, porque os dias são maus. Tem dificuldade. Tem muita coisa, mas tem a graça de Deus que nos sustenta a cada manhã. Amém? E nós vamos dar continuidade ao ensino sobre a eternidade, porque como o pastor já iniciou aqui, nós somos eternos. O homem ele foi criado para viver eternamente. Só que quando nós olhamos ali no início da criação, é rompido por um período, por conta da queda do homem. Mas o Senhor ele vai trazer de volta esse privilégio, vai abrir o caminho através de Cristo Jesus. E eu quero lhe convidar a abrir um texto no Salmo de número 90, para que nós possamos iniciar. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia nessa noite, porque é um culto de ensino. E eu quero lhe convidar primeiramente a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. O Senhor é bom. Nós vamos ler o Salmo 90, apenas o verso de número 10. Você chegou lá? Salmo 90, verso 10 nos diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra que és eterna. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para aprendermos mais da tua palavra. A tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para trabalhar no nosso meio. A tua palavra é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, aonde nós não podemos chegar. A tua palavra ela chega e trabalha de forma especial. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade. É um culto de ensino, mas tu tens liberdade para trabalhar do nosso meio, do teu jeito e da tua forma. Em o nome de Jesus nós te louvamos e já agradecemos. Amém. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. E é interessante esse verso de número 10, que ele fala sobre a duração das nossas vidas aqui na terra. E o interessante disso tudo é que nós vemos sim pessoas que chegam até a mais de 80 anos. Mas é óbvio que como diz o texto, canseira e enfado. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é eterna. Mas quando nós olhamos para isso, não é apenas ouvir que é uma vida eterna. Porque nós precisamos entender como é que nós vamos andar.
Porque nós vamos passar um período nesta terra, mas é diante desse período aqui na terra que nós devemos aprender como é que nós vamos caminhar. E é preciso o quê? Uma perspectiva eterna. Porque se tão somente nós sabermos que tem um céu, tem uma eternidade, e nós não sabermos como caminhar, nada adianta, irmãos. Então é por isso que é maravilhoso nós estudarmos sobre a eternidade. E às vezes as pessoas, até mesmo cristãos que já confessou a Cristo, às vezes vivencia como se a vida fosse eternamente aqui na terra. Mas aqui é só um período, uma preparação para que nós possamos viver uma eternidade. No quinta-feira passada, a Natália passou um vídeo aqui falando sobre isso, e é interessante aquele vídeo, porque ele passa-se uma linha, eu não sei se todos tiveram conhecimento desse vídeo, mas tem uma linha que ela é marcada de vermelho, um pequeno espaço, mas tem uma outra parte que é se tratando da própria eternidade. E quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar pessoas vivenciando como se fosse uma perspectiva na terra, como se não fosse viver eternamente. E nós precisamos estar atento a isso. E eu quero lhe pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos falar um pouco sobre uma vida com um padrão eterno e um padrão temporal. Nós vamos falar um pouco nessa noite. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo por número 12, nos diz assim, capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Perceba que esse texto, ele é algo interessante. Porque chega um homem e nos dá a entender no capítulo 13, que ele tinha um irmão que possuía bens. Aí ele chega até Jesus e diz: Mestre, fala com meu irmão para que ele reparta a sua herança comigo. Veja que é algo injusto. Por quê? Porque o irmão trabalhou e conquistou aquilo ali. Mas o outro, ele queria que Jesus intercedesse por ele naquele momento e dissesse: fala para ele dividir comigo, repartir a herança. E a resposta de Jesus é extraordinária. Por quê? Porque Jesus, ele vai dizer no versículo 14: Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus está dizendo: eu nem sou juiz e nem sou o repartidor entre vocês dois. Acautelai-vos da avareza. E existe texto que diz que a avareza é idolatria. E aí Jesus, ele vai citar uma parábola e vai dizer que havia um certo homem que ele trabalhou bastante e ele tinha tanta colheita, tantos bens que ele possuía, que ele não tinha onde guardar.
E aí ele vem uma estratégia, um homem sábio, ele diz, agora eu sei o que eu vou fazer, eu vou derribar aqui esses depósitos, vou fazer um maior, e vou colocar todos os meus bens aqui e guardar. E ele diz na parábola, que ele diz à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas só que vai dizer, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Veja que ele está aqui um questionamento. Por quê? Porque esse homem pensou num momento tão somente terreno. Ele pensou que iria vivenciar anos e anos. Os bens sim, iria durar anos, mas ele não. E ele não entendeu isso. E nós precisamos entender que esse homem é um homem que, se tratando de financeiramente, se tratando da área econômica, é um homem sábio. Um homem sábio. E o irmão dele, por não ter trabalhado, o texto não diz, era a herança dele, repartir. E isso aqui não é pecado, irmãos. Nós precisamos entender que nós devemos trabalhar, devemos sim ter uma perspectiva de vida boa aqui na terra, mas nós precisamos entender que é temporal, é passageiro. Esse homem ele estava preocupado tão somente com o que estava vivenciando na terra. E é onde vem o questionamento, ainda esta noite. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora a qual o Senhor virá buscar a sua igreja, se tratando de arrebatamento, porque a Bíblia nos diz que o Senhor virá buscar a sua igreja, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e nós precisamos estar prontos e preparados para isso. Mas esse homem ele tão somente se preparou para vivenciar aqui na terra. E infelizmente é o que nós temos visto muito. E eu conheço muitas pessoas que têm trabalhado e buscado bastante, mas só que não tem tempo nem sequer de ir a um médico. E doente, mas naquele vício de trabalho, sem se preocupar com a eternidade. E nós precisamos entender que a nossa vida é passageira aqui nessa terra. Nós precisamos ter uma perspectiva eterna e não viver com um padrão apenas temporal, vivendo só o hoje. Mas esse homem, ele é tratado como um homem insensato, que estava pensando só no hoje e não enxergando o amanhã. E nós sabemos que viu o arrebatamento, mas nós precisamos entender que pode chegar o meu dia, antes do arrebatamento, de eu ser recolhido. Pode sim, chegar o dia, acontece algo e você morre, e aí? Como foi que vivenciou? Como é que está a vida? Porque depois ninguém pode fazer nada. Depois que morre, já era. Não tem quem coloque em nenhum lugar. Eu observo a falta de sabedoria e muitos até conhecem a verdade, mas tentam passar por desapercebido e tentar passar por cima para acalmar quem está ali em luto, chorando. E se acalmar que todo mundo vai se encontrar, que está num lugar bom. Outros dizem, Deus coloca num lugar bom. Mas esse lugar, pela palavra, nós entendemos que esse lugar bom é eu e você quem vai escolher. Amém? Então entenda que esse homem ele está preocupado tão somente com a vida aqui na terra. E aquele homem queria ali os bens do irmão, que o Senhor intercedesse para que viesse dividir. Mas Jesus deixa algo claro, que ele não veio, que ninguém levantou ele como juiz. E se tem uma coisa que Jesus não veio fazer aqui nessa terra, foi julgar as pessoas. Ele não veio. Jesus ele veio para salvar. Jesus ele veio trazer o conhecimento da sua palavra. E ele vai usar a própria palavra, a própria mensagem a qual nós estamos transmitindo para julgar a cada um. Então é por isso que as pessoas precisam ouvir esta mensagem. E aquele que ouve esta mensagem, no grande dia ele não vai ter desculpa. Todos vão se encontrar com Deus.
As pessoas dizem que qualquer religião nos leva a Deus. E leva. Qualquer religião você vai se encontrar com o Senhor no último dia. Mas existe uma diferença, porque o cristão que confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador, através de Jesus que é o caminho, ele vai se encontrar com Deus como um filho. Mas nessas outras religiões eles vão se encontrar com Deus, mas como juiz, porque cada um vai ter que prestar conta do que fez. Mas a igreja de Cristo, ela vai se encontrar não para ser julgada, porque a própria palavra diz que aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Então aquele que está condenado vai estar perante Deus como um juiz. Porque o nosso Deus, ele é justo. E tudo que você praticou aqui nessa terra vai ter que dar conta ao Senhor. E o interessante disso tudo é que as pessoas vivem como se fossem viver eternamente nessa terra. E nós observamos que é necessário estar preparados. É necessário. Irmãos, às vezes a gente pode até tentar esconder algo, mas eu acho algo extraordinário. E eu estava pensando, no domingo, nós ligaram para a gente expulsar um demônio de uma moça, e eu achei algo interessante aquilo ali. Depois eu fiquei refletindo. Por quê? Porque antes da gente chegar, o Satanás estava oprimindo aquela menina ali e estava contando todos os pecados do povo, dizendo que aquelas pessoas já eram delas. E quando nós chegamos ali, o inimigo olhou furiosamente e nós o expulsamos. E depois eu fiquei refletindo e pensando, se eu estou com a minha vida bagunçada, tinha ficado bonito para mim. Por quê? Porque Satanás conhece, irmãos. Começou a dizer, e o que eu achei algo extraordinário foi que a menina que estava ali sendo opressa não conhecia outras pessoas e chamou pelo nome, dizendo que queria tal pessoa ali para expor a vida, porque o inimigo é desse jeito. Jesus, ele não veio julgar ninguém, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Satanás é sujo. E eu fiquei refletindo naquilo ali, porque nós precisamos estar preparados para o arrebatamento, para o grande dia de se encontrar com o Senhor, mas nós precisamos estar preparados para qualquer situação. Precisamos estar preparados para qualquer situação, porque quando nós chegamos ali, havia pessoas que conheciam a palavra, que frequentavam igrejas e não conseguiram expulsar. Ficaram com medo. Mas Deus, ele nos deu autoridade e não nos deu espírito de medo. E aquelas pessoas ali de longe olhando. E pessoas que frequentam a igreja. E isso é que é o perigo. Porque é muita gente, irmãos. E nós precisamos, aquilo me fez refletir, Senhor, eu preciso te buscar mais. Por quê? Porque nós precisamos andar na luz. Não é apenas dizer que está na luz e na hora que precisar. Imagine quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então nós precisamos estar preparados. E Ele vai usar a própria palavra. Vamos lá para a carta 1 Coríntios, capítulo por número 9, versículo 24. Vai nos dizer assim. Primeira carta de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Eu acho algo extraordinário do que Paulo vai falar aqui, porque ele traz uma ilustração de algo que se trata de algo também espiritual. Eu vou esperar todos encontrarem. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como
a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugando o meu corpo e o reduzindo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Perceba que Paulo ele traz uma instrução aqui e traz como ilustração alguém, um atleta que está correndo ali, e ele diz que aquela pessoa, ele está ali, ele se abstém de tudo por conta de uma coroa corruptível, que é um só que corre, um só vai ganhar. Você já percebeu que um atleta, alguém, tem toda uma preparação? Ele tem que se abster de certos alimentos, de bebida, de álcool, de cigarro. Não pode, porque tem toda uma preparação, é um atleta. E o que eu acho algo extraordinário é que ele se abstém de muita coisa para poder alcançar esse prêmio. E Paulo ele ilustra isso e diz: mas nós, porém, uma coroa incorruptível. E o interessante disso tudo é que não é só um que vai receber, somos todos nós. Não é quem vai na frente ou quem vai atrás, é todos aqueles que estão seguindo o mesmo percurso. O Senhor é poderoso. Não existe do que vai lá na frente, o que vai atrás. O que existe é aquele que já entrou no caminho de Cristo e que está percorrendo para alcançar. E quando nós observamos a vida cristã, irmãos, nós precisamos entender que a vida, a corrida nossa, a caminhada cristã, exige o quê? Propósito, disciplina e compromisso. Não adianta nós corrermos sem que venha ter uma disciplina, sem que venha ter um compromisso. É necessário. E você já percebeu que às vezes, eu vou trazer aqui como exemplo também um atleta, alguém que jogou futebol muitos anos, mas que hoje se torna o quê? Um treinador. Você já percebeu que treinadores que hoje não tem mais aquela estrutura que tinha antes? O Ronaldinho, mesmo se você observar, ele está gordo, enorme. Bebe, se eu não sei ainda, mas fuma também. Mas ele é técnico também, se eu não me engano. Por quê? Porque ele correu aquela carreira dele, teve aquele momento. E hoje ele está ali treinando as pessoas. Aí é o que Paulo está dizendo: pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Porque, irmãos, não adianta eu pregar o certo, eu lhe dizer o caminho, ganhar almas e perder a minha. Então você precisa observar que é uma caminhada constante, que é necessário. Não tão somente você deve ficar na arquibancada observando, mas também caminhando junto. Então, às vezes, as pessoas, o que Paulo está dizendo aqui é que às vezes alguém prega o que é correto, mas pode ficar reprovado. Então nós precisamos ter a disciplina, e exige trabalho árduo. E uma das disciplinas essenciais é o que você está fazendo aqui hoje. Em meio a essa carreira, é o estudo da Bíblia. Não se resume apenas aqui na casa do Senhor, mas esse é uma das disciplinas essenciais, que é a oração, o estudo da Bíblia e a adoração ao Senhor. Exige tudo isso. A caminhada cristã não se resume em apenas você ficar olhando como alguém numa arquibancada observando, porque você precisa estar preparado em meio a esta caminhada. E você precisa observar que em meio a essa trajetória, além de nós nos encontrarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai, nós vamos receber recompensas da parte de Deus por conta do esforço que nós tivermos aqui nessa terra. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus, ele não será condenado, vai se encontrar com o Senhor para receber galardão segundo o que foi feito no corpo de Cristo, segundo o que nós fazemos aqui, e irá receber. Mas o que vai valer é segundo a intenção que foi feito. Por qual motivo? Eu posso nessa noite estar aqui ministrando com um motivo completamente errado.
Infelizmente nós observamos que tem pessoas que fazem a obra do Senhor para que venha receber algo aqui na terra. Mas nós precisamos ter uma perspectiva eterna e entender que nós fazemos para o Senhor aqui por gratidão pelo que Ele já fez, e não apenas por alcançar uma coroa incorruptível, como Paulo está dizendo aqui. Mas João vai dizer nas suas cartas que o prazer do Senhor é que eu e você venha receber o completo galardão, a completa recompensa. E quando se fala de recompensa, às vezes pessoas se atrapalham e observam que se alguém está na frente ministrando e outro está lá atrás em outra determinada função, a qual você nem sequer conhece, muitos acham que o que está na frente vai receber mais, e não. Porque cada um foi designado a fazer algo, recebeu o seu dom, recebeu algo da parte de Deus e você vai prestar conta do que você recebeu. E muitos, por não compreender isso, às vezes estão exercendo algo que não foi chamado para fazer. É por isso que nós precisamos compreender a qual propósito nós fomos chamados aqui nessa terra. Porque o nosso Deus, Ele é eterno, e toda a sua palavra é eterna. Vamos lá para João, capítulo de número 12. João 12, versículo de número 44. A palavra do Senhor nos diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Tudo que Jesus trouxe, a sua palavra é eterna. Em João capítulo de número 12, o versículo 44 a seguir nos diz assim: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o qual hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus, ele deixou claro aqui que ele não julga aquele que não crê na sua palavra. Ele deixou claro que ele veio, ele é a própria luz do mundo. A luz se trata também de conhecimento. Perceba que quando Jesus está falando com os discípulos que vai para o Calvário, que é necessário ir, e eles já estavam no finalzinho do ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos, e ainda eles não tinham compreendido. Jesus está dizendo que quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, no próprio Deus. Aquele que crê em Jesus está crendo no próprio Deus. E ele diz, você vai observar que ele está dizendo que é necessário ir ao Pai, e Felipe no finalzinho ele vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E a resposta que Jesus vai dar para eles é: Felipe, há quanto tempo eu estou convosco? Se vocês não creem em mim, crê tão somente então nas coisas que foi feita, que é feito os milagres, porque não vem de mim, mas do próprio Pai, do próprio Deus. Então Jesus, ele deixa claro aqui que aquele que não crê nas suas palavras, ele não o julga. Mas deixa claro, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas vai ter o dia do julgamento, porque não era no momento que Jesus veio à terra, ele veio para nos dar a salvação, para abrir este caminho, esse acesso. E aquele que não crê não é julgado. Infelizmente nós observamos pessoas querendo empurrar Jesus de goela abaixo no povo.
Não, a nossa função é pregar a verdade e falar de Jesus e deste caminho. Se alguém não quer, amém. A nossa parte foi feita. E o interessante, quando eu digo que tudo que o Senhor diz é eterno, é porque através dessa própria palavra é que as pessoas que não crêem serão julgadas. Nos diz assim: quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A palavra que tenho pregado, essa há de julgar nos últimos dias. Então a própria palavra vai ser usada no dia do julgamento, para aquelas pessoas que ouviram, e muitos até creram, mas não deram crédito à palavra. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor, sabe a verdade, e permanece em uma vida de pecado, sem uma busca constante do Senhor, ele vai ser julgado no grande dia. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então exige ali, como já foi dito, um exercício, a prática da palavra, uma busca constante, um trabalho árduo, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. E nós precisamos entender, irmãos, sobre a nossa perspectiva de vida nessa terra. Tem uma perspectiva eterna. Como é que eu vou saber? Nós precisamos entender se a nossa busca, a busca pelo sucesso, a busca por algo que tanto você almeja nessa terra, tem uma perspectiva eterna. Se tiver uma perspectiva eterna, você está no caminho certo. Porque aquele homem, ele não tinha uma perspectiva de algo que seria eterno, mas de muitos anos aqui nesta terra. Mas quando nós observamos que o que nós estamos fazendo tem uma perspectiva eterna para o reino de Deus, focando no reino, vai prosseguir. E você não vai se embaraçar, você vai vivenciar o melhor nessa terra e sabendo que vai para a eternidade. Você já observou, eu acho algo extraordinário, a vida de José. José, ele se tornou governador do Egito, e muitos duvidaram, a própria casa dele duvidou, os seus irmãos, o próprio pai chegou a dizer: tu governarás sobre o teu pai e a tua mãe, por conta de um sonho que o próprio Deus deu. Mas só que aquele sonho foi o próprio Deus que deu para José, e tinha uma perspectiva eterna. E o que eu acho algo extraordinário é que José, ele passou por altos e baixos na sua vida, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E o Senhor permaneceu com ele. O que é que isso quer dizer? Não é porque nós estamos caminhando com o Senhor que não vai ter embaraço. Tem, às vezes tem embaraço em algo, porque nós estamos em um mundo onde o próprio Satanás já está governando. A palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz do maligno. E às vezes você faz um negócio, às vezes você quer resolver algo e tem alguns embates. E é aí que nós vamos usar a própria palavra e repreender no nome de Jesus todas as astúcias do inimigo, porque ele não quer que você prevaleça, ele não quer que nós venhamos avançar, e de toda forma ele vai tentar embaraçar, mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedor. José passou por diversas dificuldades, mas o que o Senhor prometeu foi cumprido. E o que eu acho interessante é que quando José está nos últimos dias da sua vida, ele falou para os seus irmãos e disse: meus dias estão se findando, mas ficai atento, porque o Senhor, ele prometeu que iria libertar todos nós daqui do Egito, e assim vai acontecer. E o que eu acho extraordinário é que José, ele vivenciou o melhor na terra, mas ele disse para os seus irmãos, por quê? Porque havia uma promessa da libertação através de Abraão, que o povo iria passar um tempo opresso, ali escravos do próprio inimigo, 400 anos. Já havia Deus falado através de Abraão que ia acontecer.
Quando José morre, ele diz que o Senhor iria visitá-los e libertar eles dali. O que eu acho algo interessante é que isso também nos mostra uma promessa de Deus. Nós estamos vivenciando nessa terra, mas nós não podemos nos esquecer que Deus nos prometeu que viria buscar a sua igreja. E José está dizendo que Deus iria libertar eles daquele lugar. E nós vivenciamos aqui nessa terra, mas a qualquer momento a trombeta vai soar. E aqueles que permanecem na palavra de Deus irá subir. Então nós precisamos estar atentos a todos os acontecimentos. Eu não sei se você tem percebido, mas o cenário para a entrada do anticristo está todo articulado e preparado. Não pense você que o cenário, que o inimigo não está construindo tudo o que está acontecendo isso aí no mundo. É a preparação, é o cenário para a entrada do anticristo. Mas você precisa entender que pela palavra, o anticristo só irá se manifestar quando eu e você subir, quando a trombeta soar e o Senhor vir buscar a sua igreja. Ele ainda não se manifestou porque eu e você estamos aqui nessa terra. Muitos dizem que vai passar por tribulação, então passe sozinho, porque eu não vou. Existem aí outras igrejas que tem até uns fardamentos se preparando. Eu digo, Jesus. É por isso que nós precisamos estar firmados nessa palavra, irmãos. Há poucos dias a menina opressa, nós expulsamos aquele demônio e a mãe foi falar para a menina que ela passou mal e foi preciso ligar para alguém orar por ela. E que ela era de Jeová e que já tinha a religião dela. E a menina querendo vir para a igreja. Por quê? Porque ensinaram e disseram que ela já tem a religião dela. E Satanás oprimindo a menina. É por isso que nós precisamos estar firmados nesta verdade. E quando nós observamos a vida de José, o próprio pai, quando morre, ele diz que Deus iria se lembrar deles, porque havia uma promessa. José diz também a mesma coisa. E o Senhor se lembrou daquele povo e resgatou eles dali do Egito. E conosco não será diferente. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Promessa para ser realizada aqui na terra e promessa para ser realizada no céu. É por isso que você precisa vivenciar com uma perspectiva eterna. E não somente uma vida buscada apenas com as coisas desse mundo. Veja o que é que Paulo vai escrever na carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele vai nos dizer assim, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então observe que Paulo, ele está dizendo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. O que Paulo está dizendo aqui é que uma vez que nós confessamos a Cristo, que já ressuscitamos com Ele, porque quando Jesus vai à cruz do Calvário e morre ali pelos nossos pecados, aquele que confessa a Cristo está morto para este mundo e ressuscitou junto com Cristo, uma nova criatura, um novo espírito. Mas esse espírito novo precisa da palavra para que venha a ser renovada a nossa mente. Mas o espírito que nós recebemos, que é renovado, está preparado para receber todas as coisas do Espírito de Deus. O que o Espírito Santo de Deus revela, o Espírito Santo ele traz para nós. Mas isso nós alcançamos através da palavra. E Paulo ele vai escrever na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 a seguir, que se um morreu por todos, Cristo, logo todos morreram. Para quê? Para que não viva mais para si, mas que viva para aquele a qual morreu por nós. Então observe que Paulo ele está dizendo que quando Cristo morreu,
Ele morreu por todos nós. E se nós confessamos a Ele, estamos mortos para o mundo. Para não viver mais segundo as nossas próprias vontades, mas a vontade de Deus. Aí quem sabe alguém até diz: então eu vou viver para Deus? Que negócio chato. Então eu sou escravo dele? Não, você é liberto por Ele. Por quê? Porque quando Ele diz buscar as coisas que são de cima, você precisa observar que não é apenas o espiritual. É porque quando nós buscamos as coisas que são de Deus, o que eu e você precisa vai chegar. Vai chegar. Porque uma vez que você busca as coisas dessa terra e não busca as coisas que são do alto, nós estamos vivenciando para si. Você observa que tem pessoas que têm dificuldade de dizimar, de ofertar, e eu não o julgo, irmãos, porque a palavra está sendo ministrada. Mas uma vez que essa pessoa tem essa dificuldade, é a prova viva de que essa pessoa não está vivendo para Cristo, mas para si, e dizendo que eu conquisto, é eu que estou conquistando com a própria força, então foi eu que alcancei. Então quando você não honra ao Senhor dessa forma e não é liberto nisso aqui, você diz: eu vou dar isso tudo. E Deus dizendo: é através disso aí que vai prosperar. Mas às vezes a pessoa não entende, irmãos, e é o que está escrito. Então nós precisamos entender que nós vivemos para o Senhor. Você já percebeu que um investidor, um exemplo, ele compra um determinado aparelho, mas ele não compra para ter prejuízo. Ele investe naquele produto para que venha ter um lucro. E às vezes eu fico indignado com as mentiras de Satanás. Porque Jesus investiu na minha e na tua vida. E Ele investiu porque Ele sabia, porque vai dar lucro, porque vai trazer recursos para o reino. Eu estou falando de coisa espiritual, irmãos. Ei, Jesus me chamou e te chamou para alcançar, para resgatar as pessoas das garras de Satanás, saquear o inferno e povoar o reino. Esse foi o chamado para a minha e para a tua vida. Se você diz que não tem algo para fazer na igreja, você precisa entender que eu e você tem algo em comum, que é o ministério da reconciliação, que é aonde chegar, ministrar essa verdade que já chegou em você e falar de Jesus e alcançar as pessoas para o reino. E não pense que fica de graça, não. Porque tem recompensa de Deus. Se eu ganho uma pessoa aqui para Jesus, e essa pessoa é alguém que Deus tem algo extraordinário para ganhar milhões de pessoas, eu vou ter parte naquilo ali. Galardão no céu. Você já observou? Tem uns negócios aí que é tipo umas pirâmides, né? Um vai, passa para o outro, mas só que o que iniciou, ele recebe também, né? E recebe muito, porque através dele foi alcançando mais pessoas. Você precisa entender que o mundo espiritual é algo poderoso. Enquanto pessoas estão buscando riquezas nessa terra, tem algo mais valioso do que o ouro e do que a prata para você receber lá no céu, irmãos. E Satanás não quer que você entenda isso. Rapaz, tu está se desgastando, o pastor não está nem aí para tu. Rapaz, eu louvo a Deus, porque desde quando eu me converti, eu entendi que tudo que eu fazia era para o Senhor, independente do que pastor ou alguém ia dizer. Eu sabia e sempre tive essa convicção. Eu louvo a Deus por esse conhecimento que chegou, porque o que eu faço, a bondade que você faz em abençoar alguém, irmãos, tem galardão no céu, e é para o Senhor que a gente faz. É óbvio que alguém vai ver. Eu me recordo de quando eu me converti, que me colocaram na porta da igreja. E logo eu vi o avanço acontecendo. Mas houve ali, irmãos, o que já foi dito. Há uma busca constante, um trabalho árduo. Porque eu senti o desejo de conhecer essa palavra. E eu me trancava dentro de um quarto
e lia, e orava, e buscava ao Senhor. Mas alguém que não entende que existe um trabalho árduo, vai dizer que é porque você está bajulando. Porque eu ouvi. Acho que isso aí é um bajulador do pastor. Em uma determinada igreja onde eu fiquei um período. E só saí no dia que o Senhor disse, agora pode. Porque, irmãos, você precisa entender. Tem gente que pula de uma igreja para outra. Para eu chegar nesse ministério aqui, eu lhe digo com plena convicção que eu vim debaixo de uma autorização de Deus. Se eu podia ou se eu não podia. E sempre obedecendo a minha liderança. Onde todo dia pessoas ligavam, vem ministrar aqui, vem ministrar. Eu digo, está aqui o número. Ligue para o meu pastor e fale com ele. Se ele liberar, eu vou. E eu entendi. Porque eu tinha amigos que diziam, rapaz, larga de tu ser besta, bota teu número aí numa rede social, que tu vai ver o negócio pegar. E aí eu dizia, não é dessa forma que o reino acontece, porque eu sabia que era para Deus. Sabe por quê? Porque se Deus quiser soprar o teu nome, Ele sopra e não tem nada a ver com ninguém. Porque Davi estava no campo, ninguém, nem a família dava crédito a Davi. Mas chega um dia que o pai diz, Davi, vai ali levar uns requeijão ali por menino, que estão lá na guerra, e olha lá e traz notícia. Mas Davi estava matando um urso e leão. Rapaz, você perdeu a mensagem se você não teve aqui terça-feira. Eu até hoje estou alimentado com a palavra. Porque você tem que entender, como o pastor falou, não é mais um culto, irmãos. É um alimento daquele dia. E o alimento de hoje é de hoje. O de amanhã é de amanhã. Nós sabemos que o que nós nos alimentamos hoje vai nos sustentar. Tem alimento que é como Elias estava ali, ele disse, come que saia para tu caminhar 40 dias. Mas você precisa observar e ter uma perspectiva do reino. Por quê? Porque se eu não tivesse essa perspectiva do reino e fizesse isso por conselho de A e de B, poderia acontecer? Poderia, irmãos. Mas só que no grande dia, e eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque eu não entendia sobre isso aqui, eu não sabia de galardão, eu não sabia, eu pensava que todo mundo ia estar diante de Deus, e que o negócio lá ia passar, era um telão, ele mostrando quem ia, você sobe, você vai, você não vai. E aí o povo dizia, tem o trigo e tem o joio, ninguém sabe quem é trigo e ninguém sabe quem é joio. Eu digo, rapaz, o negócio é estreito. E aí eu digo, não, eu vou caminhar por aqui. E eu louvo a Deus, irmãos, por isso. Por quê? Porque se eu faço um negócio desse sem direção de Deus, eu vou estar fazendo o que não foi chamado para fazer. Eu vou estar fazendo o quê? Com a intenção errada. Qual é a intenção errada? De que os outros vejam eu ministrando. Existe disputa de as pessoas postar uma agenda e dizer, olha, vai para tal lugar, vai para tal lugar. E não é dessa forma que acontece. Existem pessoas que é chamada para tomar conta. Existe ministério de pastor que é chamado para tomar conta de 20 pessoas. E ele vai receber o mesmo galardão de uma pessoa que foi chamada para tomar conta de 1 milhão de pessoas. De 1.000, 2.000, 3.000. E muitos não entendem. Mas a palavra está sendo ministrada. E é através dessa palavra que nós vamos, as pessoas que não confessaram, que não creram, vão ser julgadas por ela. Então você precisa entender que existe algo extraordinário dentro de você. Existe coisa poderosa que Deus depositou, mas só que Satanás não quer que você enxergue. Aí vem os embaraços, vem luta, vem dificuldade. Para quê? Para nos distrair. Para nos distrair. Ontem eu recebi algo poderoso, porque ontem não, terça-feira, quando o Espírito Santo direcionava a Alene para ministrar e dizia que existem coisas que já aconteceram e que Deus já resolveu. E Satanás é dessa forma, sempre tenta colocar um embate para você ficar com a dúvida, porque às vezes a fé está no coração, mas a dúvida está aqui, ó. Às vezes até tem um pouco de fé, mas vem as dúvidas. E Satanás tenta ali nos distrair. E através dessa distração, às vezes a gente não prossegue. Mas nós precisamos estar firmados em fé e sabendo que existe uma eternidade para que eu e você venhamos vivenciar. E quando nós observamos
aqui em Mateus, eu já irei finalizar, mas eu quero que você abra no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 31. Mateus capítulo 6, o versículo de número 31, nos diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comamos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. O que está escrito aqui é para que ninguém venha andar ansioso ou inquieto com o que é que vai comer, com o que é que vai vestir, com o que é que vai beber. Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós entendemos que um pai de família, alguém, se preocupa em trazer o sustento. Mas você precisa entender que o texto diz, todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios, quando se trata aqui, é aquelas pessoas que não tinham aliança. Hoje é quem? O ímpio que não tem aliança com o Senhor, procura isso aqui. O que beber, o que comer, se trazendo para hoje, não tão somente isso, mas bens materiais, coisas que irão ficar aqui nessa terra. Mas ele diz, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. O que está dizendo aqui é que você que tem uma aliança com o Senhor, não precisa mais andar inquieto com o que beber, com o que comer, com essas coisas. Por quê? Porque isso aí quem procura é o ímpio, mas vocês têm um Pai que sabe muito bem o que vocês necessitam. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É a palavra que está dizendo que quando nós buscamos o reino, o que é necessário o próprio Pai sabe, e Ele é quem vai. Você precisa entender que você tem um Pai. Você precisa entender, às vezes, irmãos, Isaías ele vai dizer que pode uma mãe se esquecer de um filho? Sim, mas eu todavia não me esquecerei de vós. Existem pessoas que para ter uma desculpa, e às vezes pode ser até mentira de Satanás, dizer, rapaz, tu é uma rejeitada, tu é um rejeitado, é isso e aquilo, e as pessoas usam isso para sair lá fora e vivenciar uma vida, e depois diz, a culpa é que em casa foi bagunçado, foi isso e foi aquilo. Isso não é desculpa para você, porque quem tem uma aliança com o Senhor sabe que tem um Pai, e esse Pai não é pai irresponsável, porque tanto existe mãe irresponsável como existe pai que não está nem aí para os filhos, mas existe um Pai todo poderoso, que é o primeiro Pai teu, que foi quem lhe criou e lhe colocou e permitiu você aqui nessa terra para cumprir um propósito e para suprir todas as suas necessidades. Uma certa feita o Espírito Santo me mostrou algo, e hoje eu entendo, mas naquela época eu fiquei com a minha cabeça bugada daquele negócio. Mas eu sempre que vinha as coisas, eu falava, para eu falar com a irmã. E eu achei algo interessante, porque o Espírito de Deus estava dizendo, fale com ela, que busque minhas coisas, esqueça esse trabalho, porque eu já preparei pessoas para sustentá-la. E eu disse, rapaz, que negócio. E eu fui, chamei a irmã no meio do culto e falei. Eu disse, o Senhor que falou, eu sei, eu tenho convicção quando Deus está falando comigo, e falei aquilo para ela. No final do culto, está a irmã me esperando, eu digo, agora o negócio pegou. Ela disse, meu irmão, não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que Deus levanta alguém para falar isso. E Deus já falou comigo sobre isso. E ela disse, isso foi apenas uma confirmação. Mas até hoje,
essa pessoa permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque existe alguém, irmãos, que é levantado só para exercer a obra de Deus, só para fazer. E Deus levanta mesmo pessoas, porque um dia eu passei a noite sem dormir e Deus me mostrando uma pessoa para abençoar essa pessoa. E eu resolvi, abençoei, e ele disse: rapaz, eu passei a noite toda orando. Eu digo: eu passei a noite toda em claro, doido para dormir. Porque é desse jeito, o nosso Deus trabalha desse jeito. Às vezes alguém não entende e acha que é loucura, mas o mundo espiritual é dessa forma. Deus conhece o seu nome, conhece o seu endereço, e Deus trabalha dessa forma. Deus levanta pessoas para interceder. Às vezes você vê pessoas que nunca viu e intercede por essas pessoas, recebe nome de pessoas e intercede. Por quê? Porque uma vez eu ouvi Deus usando alguém e eu disse: rapaz, esse negócio é bom, eu quero isso para a minha vida, sem nem sequer entender como era aquilo, porque é um compromisso. E alguém disse: rapaz, aquilo ali é um homem de Deus. Eu digo: pô, eu quero ser um homem de Deus. Porque eu via o trabalhar de Deus e eu vi aquilo ali, eu achei algo extraordinário. Por quê? Porque quando eu me converti, eu entendi, quando eu senti a presença do Senhor, algo extraordinário, algo que droga nenhuma tinha um efeito daquele. Por quê? Porque eu me drogava mesmo para olhar no espelho e ver coisa feia, ver o que não presta. Mas no dia que eu senti a presença do Espírito Santo de Deus, no dia que eu comecei a chorar e na presença de Deus e observar aquilo ali, foi algo extraordinário. Porque às vezes tem pessoas buscando preencher algo em algo que não é, que Deus quer que preencha com a presença dele, irmãos. Porque existem coisas que o efeito passa, mas a presença de Deus não. A presença de Deus, quanto mais você busca, mais você ouve dele. Eu fico indignado porque tem gente que vive uma vida onde ora, busca, mas não ouve a voz do Espírito de Deus. Mas você foi chamado para ouvir a voz de Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento com Deus, porque esse relacionamento vai continuar na eternidade. Aleluia. Eu falei aqui terça-feira e vou repetir. Não tem como eu ir para a casa de alguém sem que eu não conheça esse alguém. Eu não vou para a casa de alguém. Como é que eu vou chegar na casa de um estrangeiro? Rapaz, eu posso dormir aí hoje? Não existe. E como é que eu vou para o céu sem conhecer a Deus? Também não existe de você ir para o céu sem ter um relacionamento, porque esse relacionamento começa aqui na terra. Começa você a entrar no caminho que Jesus abriu, rasgou o véu de alto a baixo, dando acesso a Deus. Na época somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e o povo ficava tudo fora, não sabia nem o que acontecia lá dentro. O povo recebendo a glória de Deus, ouvindo a voz de Deus, e os outros por fora. Não podia. Aí Jesus, quando vai ao Calvário, o véu rasga de alto a baixo. O engraçado é quando você já observou que se você rasgar um tecido, já rasgou um pano, você rasga de baixo e vai puxando e ele rasga? E não, tenta puxar de cima para baixo para ver se rasga. Jesus mostrou: vou rasgar do alto a baixo para eles entenderem isso aqui. E todos nós temos acesso a Deus. Você em oração tem acesso ao Pai. Vivemos uma época onde os religiosos querem costurar o véu para dizer que só eles podem, só com eles acontece. Não, você tem o acesso a Deus, você tem o acesso ao Pai. E nós precisamos nos relacionar com o Senhor, porque existe uma eternidade aí na frente. E o nosso Deus, Ele é aquele que nos dá estratégia sobre todas as coisas, não tão somente no espiritual. Se você tem um áudio guiado pelo Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo. E eu observei algo interessante, porque tem um homem, ele dá o testemunho que um homem, ele começou a fazer grandes negócios. E aquele homem foi bem sucedido. Por quê? Porque tinha uma perspectiva para o reino. E Deus queria abençoar aquele homem grandemente. E Kennedy Hagin vai trazer o testemunho naquele áudio, que aquele homem, quando ia fazer determinado negócio, Deus dizia, o Espírito Santo: vá, porque eu estou com você. Quando ia com um outro negócio, esse aí não. Por quê? Porque você foi chamado para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
É como Paulo diz, não dando soco ao vento sem saber o que está fazendo, mas correndo uma carreira, entendendo o agir do Senhor. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Eu e você fomos feitos para viver eternamente e para viver o melhor de Deus aqui e continuar lá. O nosso Deus não é um Deus de miséria. Quando eu cheguei, eu observava o pastor dizendo, confesse a palavra. E quando eu comecei a vir para esse ministério, eu pegava uma folhinha, sempre gostei muito de escrever, e só observando o que ele falava e anotando os versículos. E tinha coisa que eu ficava em dúvida, ele dizia, confesse a palavra, faça isso. Eu digo, rapaz, eu com o pé atrás. Por quê? Porque você precisa estar atento ao que você está ouvindo. Você não tão somente recebe o que eu estou falando aqui, você precisa observar se está na palavra, irmãos. E eu anotando, e eu disse, rapaz, chegava em casa, eu digo, não é que é verdade? Está aqui, é desse jeito. Por quê? Porque eu havia aprendido algo completamente diferente. Era se Deus quiser fazer, é se Deus quiser fazer. E eu orando para o povo doente e dizer, Deus, se o Senhor quiser curar, cure. E aí quando eu cheguei aqui, eu digo, rapaz, realmente o que Deus já fez. E o nosso Pai, Ele não quer que você fique... Que pai é esse que quer ver o filho doente? Esse eu curo, esse não. Esse eu abençoo. Não, esse aqui deixa aí na miséria mesmo. Não, irmão, não existe isso não. Não existe. Existem pessoas que têm um ministério tremendo, exercem grandes coisas e vivem na miséria, irmãos. Por falta do conhecimento da palavra. Você precisa entender, nós devemos trabalhar sim, devemos exercer a palavra, mas entendendo que tudo é o Senhor que está nos direcionando. Viva uma vida guiada pelo Espírito de Deus, que você irá testemunhar coisas extraordinárias. Porque Deus não nos chamou para ouvir algo de A, algo de B, algo de C, isso é bom. Mas Ele quer que eu e você venhamos vivenciar nossas experiências. Vivenciar as nossas experiências. Porque às vezes, porque você precisa entender que o que Deus coloca na sua vida não é igual que coloca em outro. Moisés não quis exercer aquele ministério. Quase diz, não, Senhor, eu não sei nem falar. E ele tenta passar para o irmão Arão. E o Senhor diz, ele vai falar. Mas ele vai transmitir o que eu falar contigo, porque eu e você, tu será a boca de Deus. E a Bíblia diz que ele falava face a face com o Senhor. Moisés não era diferente nem de mim, nem de você. E nós temos um privilégio maior do que o de Moisés, porque o Espírito habita dentro de nós. E ele tentou ali, mas você precisa entender que o que Deus tem com Moisés é com Moisés. O que Deus tem com Arão é com Arão. Mas quando se junta Arão com Moisés, você vê o que é que acontece. Quando eu e você nos dá as mãos para fazer, para saquear o inferno, para buscar com a perspectiva do reino, não tem quem nos pare. Não tem. É por isso que nós precisamos ter uma perspectiva do reino. Porque se alguém caminha com a perspectiva do reino e outro com a perspectiva eterna, não tem como andar junto. Porque vai ter embaraço, vai ter confusão, contenda, e não é desse jeito. Nós precisamos andar com a perspectiva do reino. Amém? E entender que essa vida é passageira. Mas não é como um cachorro que morre e acabou, não. Não é. Tem pessoas que acham que acabou aqui, já era. Cada um vai dar conta. E o que eu acho algo extraordinário é porque nós vemos muitas injustiças acontecendo nesse mundo. Pessoas matam, pessoas roubam. E muitas vezes pessoas, uns vão presos, depois vai solto, isso e aquilo. Mas você precisa entender que cada pessoa que faz isso vai prestar conta. O tempo não nos dá, mas existe um rigor maior
de tormento para cada pessoa segundo o que fez. Se um roubou, se o outro matou, se o outro fez isso e aquilo, cada um vai prestar conta. E quando nós vivenciamos numa perspectiva do reino, nós não nos embaraçamos. Por quê? Porque às vezes a gente até se frustra. Rapaz, faz isso, faz aquilo e nada acontece. Você é quem pensa. Pode não acontecer aqui, mas há uma justiça que não falha lá nos céus. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e vamos vivenciar com a perspectiva do reino, entendendo que nós viemos aqui, mas estamos de passagem. Amém? Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.